Nosso estudo, então, hoje de perguntas e respostas. Lembrando mais uma vez, quem quiser fazer perguntas, basta levantar a mão. Hoje teremos aqui para o estudo a Mara Regina, também o Fabiano Capanema e o Vicente Cardoso. Boa noite a todos, bem-vindos. Uma boa noite para todos. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma vez nessa semana. Queremos também dar boas-vindas aos nossos amigos internautas que, na oportunidade, estarão acessando o site dessa casa. E agradecemos a presença carinhosa de todos vocês que aqui se encontram. E, querendo vocês formular alguma pergunta, aproveita a oportunidade. Tem nossos auxiliares aí nas laterais, com papel e caneta. Basta vocês pedirem que eles aproximem de vocês. Mais uma vez, nos encontramos aqui nessa casa. E hoje, esse bate-papo com perguntas e respostas, na companhia da Mara e do Fabiano Capanema, nós vamos procurar responder dentro das nossas possibilidades. E aquilo que fugir realmente da nossa competência nessa noite, a gente pesquisa, a gente, em outro momento, responde a vocês. Então, um prazer muito grande. Eu passo, primeiramente, a Mara. Mara, você tem alguma pergunta para nós aí? Jesus era médium? Jesus não era médium. Jesus é o médium, o maior deles. Todos nós somos, todos nós temos a nossa capacidade de intermediar na nossa vida. E Jesus é aquela representação maior. Tudo ele sabe. Sabia já na sua época. Temos em todo o Evangelho os passos de Jesus nos demonstrando a capacidade, a sensibilidade dele. Então, com certeza, Jesus era médium. Nós temos certeza absoluta disso. Se o Vicente quiser acrescentar, Fabiano, a pergunta é muito interessante. É imperioso acrescentar que Jesus era médium de Deus. De Deus. Certamente ele estaria realmente nessa condição de representar aqui, entre nós e Deus, a verdade, o caminho e a vida. No entanto, faz dele médium de Deus. Fabiano, você tem uma pergunta para nós aí? Foi formulada a seguinte pergunta: tem como eu saber quem fui em uma vida passada? É interessante que nós possamos analisar nós mesmos, procurando o máximo possível nos afastarmos das questões do orgulho para, vamos dizer assim, fazer uma análise, uma autoanálise desimpedida de qualquer tipo de visão preconcebida ou uma análise supervalorizada do nosso ego. A pergunta fala assim: em uma vida passada. É interessante que a gente faça a observação o seguinte: em uma existência passada seria o termo mais correto, porque a vida é uma só, que Deus nos deu, e a partir de então nós temos múltiplas existências, que ora estamos na matéria mais densa, encarnados, que é o nosso caso hoje, mas também temos muitos irmãos nossos, neste momento, conosco, desencarnados, então estamos interagindo uns com os outros a todo momento. Mas quando a gente está na erraticidade, essa nossa visão das nossas existências anteriores, ela se amplia. Por quê? Porque a partir do momento que nós não estamos mais nos utilizando do instrumento físico, do corpo, da matéria mais densa, que é o instrumento de manifestação do espírito na matéria, quando nós estamos, então, nesse inteirinho, nessa fase, entre
a atual existência, quando a gente desencarna, vai para a erraticidade e fica aguardando uma nova oportunidade na carne, essa nossa percepção de nós mesmos se amplia. Inclusive, existe uma limitação de até quando nós podemos retroceder nas nossas reminiscências do passado, porque a nossa origem, da nossa origem até os tempos atuais, nós tivemos uma trajetória. Então, recuar muito no passado, nas reminiscências, pode ser perigoso, porque na nossa trajetória, nós, nessa do passado, nós muito mais erramos do que acertamos. Mas estamos hoje aqui. E para saber o que foi, o que eu fui, basta entender o que eu sou. De uma forma, voltamos a dizer, de uma forma o mais possível, sem ter orgulho próprio, para fazer essa autoanálise. Então, não nos preocupemos com o que nós fomos. O passado é uma herança. O que fizemos repercute no que somos. Ok. É uma somatória de personalidades que assumimos até constituir a individualidade de quem somos hoje. Então, o que nós precisamos fazer? Analisarmos a nós mesmos e propormos para nós mesmos essa transformação íntima naquilo que a gente enxerga que precisa realmente de mudança. Porque, como o próprio Cristo nos ensina, nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. E para que eu possa me amar, eu tenho que entender que eu sou um espírito numa trajetória de evolução e que eu posso, a partir de agora, construir o meu futuro com ações no bem. Então, que a gente possa, ok, é importante analisar quem fui? Sim, analisando quem sou. Quais são as minhas propensões para o bem e para o mal e tentar o esforço, o objetivo principal de nossa atual existência na matéria é tentar burilar o nosso coração, burilar, aparar as arestas das nossas más tendências. Esse é o objetivo principal da atual existência, para a gente projetar o nosso futuro e a nossa redenção espiritual. E mais ainda, querendo saber quem nós fomos no passado, basta analisar as tendências de hoje. Como é que nós tendemos? Para onde nós tendemos? Porque nós trazemos as chamadas reminiscências do passado. Essas reminiscências estão conosco. E naquilo que nós tendemos para cá ou para lá, é na verdade o que nós ainda conservamos em nós, em termos de vícios, de mazelas, de costumes, até mesmo em questões de qualidades. Então, analise as tendências. A gente sempre gostaria de ser um rei, um príncipe, uma rainha, uma princesa. Mas ninguém gostaria de lembrar que foi um tareco da vida. Tareco, talvez vocês não conheceram. É uma criatura que saía pelas ruas de Divinópolis e de Diniz Moura, de porta em porta. Ninguém gostaria de ser alguém e lembrar que foi um mendigo no passado. Sempre quer ser o máximo da evolução espiritual. Porque hoje em dia temos menos casos, relatos de aparições e visões do que nos tempos de nossos avós. No Livro dos Espíritos, na conclusão de número 7, os Espíritos disseram a nós que a doutrina espírita, na sua manifestação inicial, ela foi marcada por 3 etapas diferentes e distintas. A primeira etapa foi as manifestações espirituais, o chamado período da curiosidade, na onde os fenômenos de efeitos físicos eram ostensivos. A ideia era que o fenômeno despertasse a humanidade para o que estava vindo a priori, para o que estava realmente destinado a vir após esse período das manifestações da curiosidade. É o chamado período das mesas girantes, ou mesas falantes. Quem quiser imbuir um pouco mais a respeito dessa ideia, tem um livro do Zeus Van Tuyl, chamado As Mesas Girantes, na onde ele disserta esses fenômenos desde Hydesville, 1847, Estados Unidos, Nova York,
estado de Condado de Wayne, vai entender esse período. O segundo período é o filosófico. É justamente o momento em que foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, ele é a espinha dorsal, ele é o arcabouço, ele é a estrutura filosófica de toda a doutrina espírita ali inserida. Período filosófico. O terceiro é das consequências morais, que é esse em que nós estamos vivenciando agora, nesse presente momento, numa era da regeneração social. É o momento do testemunho, é o momento de nós realmente demonstrar que nós estamos prontos realmente, em termos de intelecto e moral. Então, a aristocracia hoje é a do intelecto moral. Então, vejam, vocês que são 3 etapas que acontecem. Manifestações, sacudindo o mundo, causando um alarido para despertar um mundo para a filosofia que estava vindo atrás. Veio a filosofia, e a filosofia nos levou a despertar em nós as consequências morais de nossos atos, nos ensinando como viver em harmonia com as leis divinas. É esse período agora. Por isso que no passado precisou intensificar esse período dos fenômenos, mas agora não precisa mais dele. Porque para me convencer, para convencer vocês, nem o fenômeno convenceria vocês. Porque existe uma lavra de pessoas que nem mesmo os fatos o convence. Nem mesmo os fatos. Existe uma passagem com César Lombroso. César Lombroso foi um médico criminalista, lá no passado, no século XIX, e ele ouviu falar das manifestações espirituais, dos fenômenos de efeitos físicos, inclusive da ectoplasmia. E certa feita ele foi numa sessão de ectoplasmia. Ectoplasmias sessões de materializações dos espíritos. E lá, naquela noite, a mãe dele, falecida 10 anos atrás, manifestou. E dirigiu a ele. Ela estava lá na frente, ele estava lá nas últimas cadeiras do salão do centro. Ela disse para César: filho, César, vem até a mamãe. César, vem até a mamãe. E o César, muito cético: que é isso, gente? Esse negócio aqui para cima de mim, essa trucagem aqui, não dá para... César, vem até a mamãe. Ele ficou meio indiferente com tudo aquilo. Ela disse a ele: César, se você não vier até a mamãe, eu vou até você. Aí ele pensou com os botões dele: vou pagar para ver. E nisso ela se desloca, foi até ele. Chegando lá, ela tomou ele nos braços, o abraçou e o beijou. E ele narra que ele sentiu a respiração ofegante dela. Ele sentiu o coração palpitando, embora ele não tinha o corpo físico, mas tinha o corpo espiritual. Então ele sentiu o contato físico da mãe, falecida 10 anos atrás. Isso o convenceu, ele um homem cético, um homem da ciência. Então veja, vocês que precisavam naquele tempo, século XIX, aconteceram os fenômenos de forma ostensiva, para nos trazer realmente o que estava por trás de todos aqueles fenômenos. Então, por isso que hoje não precisamos mais do fenômeno, precisamos da filosofia espiritualista, a filosofia espírita. Mara, para nós aí mais perguntas? Como ter certeza que um ente querido está em um bom lugar no mundo espiritual? Não se vai ter certeza. Agora, nós podemos, um ente querido nosso, nós podemos ter até a confirmação se ele está em um bom lugar, qualquer um de nós, confirmando o que Fabiano, que Vicente trouxeram para nós. O que eu sou hoje representa muito do que eu fui. O que eu serei amanhã será de hoje o que eu sou. Se eu tenho uma conduta, se eu prezo a ética,
o caráter, se eu consigo administrar meus sentimentos com positividade, ou seja, uma conduta cristã melhor, nós sabemos aonde essa pessoa possa estar. Mesmo que eu não tenha o contato com ela, mas eu sei que pela a forma dela se posicionar aqui na terra, ela estará em um lugar melhor ou não. Nós reagimos às situações a todo momento. Agora, como se dá essa reação? Como essa conduta, eu não vou dizer conduta até espírita, eu vou dizer a conduta cristã. Toda a doutrina espírita, dentro dos seus grandes médiuns, né, trazendo para nós as mensagens, como nós vemos aqui quando chegamos a essa casa, de reflexão, de como deva ser a nossa conduta aqui, junto aos nossos familiares, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, fala de nós. Não se exige e não se tem a perfeição. Nós estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, nós estamos nos enfrentando nas nossas dificuldades, mas elas podem ser diminuídas, educadas à medida em que eu me educo. Aqui, quando nós estamos conversando com vocês, eu estou falando para mim. Falar é muito fácil. Agir é que são elas. Então, se esse ente querido, nós estamos, digamos, preocupados com ele, onde ele esteja ou não, é só pensarmos um pouco, mesmo que às vezes nos doa, porque percebemos enquanto aqui as suas dificuldades, como todos nós temos. E todas as nossas dificuldades originárias de duas: do bendito orgulho e o bendito egoísmo. São duas chagas da humanidade. Nós estamos vendo no nosso meio hoje aí, basta refletir um pouco, minha gente. Através da tecnologia, há uns tempos atrás, nós não a tínhamos, então as coisas não chegavam muito para nós, assim, mais claramente não. Hoje, você fala assim, meu Deus, como essa pessoa tomou esta atitude? E como que ela vai se encontrar do lado de lá? Não vai virar santo de repente, não. É pela nossa conquista. Jesus já nos traz isso. Fazei o bem sem olhar a quem. Então, se eu quero saber se alguém está num outro plano, às vezes até bem perto de nós, se ele está num bom lugar, foi por sua boa atitude. Caso contrário, ele vai caminhar como todos nós. Vai ter oportunidade da sua volta aqui, como hoje nós estamos, advindos de outros tempos, com maior dificuldade. Olhemos para nós. O que eu tenho que domar, educar em mim? E as nossas reações falam por nós. Muitas vezes nós temos pensado, meu Deus, para que eu respondi? Mas espera aí, o que eu tenho que educar em mim? Então, para qualquer um de nós, mesmo, repito, que às vezes nos doa, pode ser um filho, né? Pode ser alguém muito chegado, que a gente não quer pensar nas suas atitudes menos, mas sabendo que aqui se faz
e lá se recebe. Então, agora, se vocês querem ter maior conhecimento, vamos aos estudos. André Luiz, um livro primeiro dele, Nosso Lar, conta toda a trajetória dele enquanto espírito, do que ele viu, aonde ele estava. Ele coloca a condição dele e conta por quê. Super interessante, muito, muito bom. Então vale a pena estudar. Os estudos nos ajudam a nos conhecermos. Não é o outro, é a gente mesmo. Fabiano, mais uma pergunta para a gente aí? Surgiu a seguinte pergunta: podemos considerar Jesus Cristo como sendo Salvador? Na verdade, são duas perguntas. Ele voltará em pessoa, como ficou prometido no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3? Bom, o Messias que havia sido prometido, né, ele veio até nós em carne, mas ele nunca deixou de estar conosco. Vamos, como um Espírito perfeito, puro, que o Cristo é, vamos fazer uma análise da trajetória dele, na medida que nos cabe e a gente tem a capacidade para fazer isso. Mas o Cristo, ele é governador espiritual do planeta Terra. Ele, inclusive, foi um dos espíritos de Skol que se posicionou próximo do planeta, quer dizer, nem existia ainda o planeta Terra, estava ainda sendo separada daquela, vamos dizer assim, de uma aglomeração de poeira sendo retirada ali, né, do Sol, e haveria todo um processo de condensação ainda, e ele foi um dos artífices, um dos espíritos puros, multimilenar, porque a ciência hoje data com carbono 14 a Terra como tendo 5 bilhões de anos, mas a própria espiritualidade superior nos fala que essas datações humanas ainda são muito imprecisas. Mas imaginemos então um espírito dessa envergadura, que ele foi um dos construtores do orbe terrestre. Obviamente, a palavra Salvador, ela pode nos passar a falsa impressão de que ele vai nos salvar. Como um Cristo, governador espiritual, responsável pela humanidade terrestre, ele teve o planejamento dele, tem a missão e sempre vai ter de nos direcionar na nossa trajetória terrena. Então, o que acontece? Ele falou assim, que o Pai o confiou muitas ovelhas, e que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá do caminho. De forma metafórica, analógica, o que ele quis dizer para a gente? Todos estes espíritos que compõem a humanidade terrestre estão sobre a minha tutela, sobre a minha guarda, sobre a minha direção. Eu, como governador espiritual do planeta, conduzindo outros espíritos superiores, todos imbuídos de fazer avançar a humanidade terrestre, nós, espíritos encarnados e desencarnados, que compõem a humanidade terrestre. Então, ele tem esse objetivo, essa missão que Deus lhe confiou, de fazer avançar a humanidade. Então, ele é um espírito que vai sempre nos amparar na nossa trajetória, mas ele não, segundo as premissas e as leis universais de Deus, um espírito dessa envergadura, os espíritos superiores, os nossos espíritos protetores, que algumas denominações religiosas chamam de anjos da guarda, todos esses espíritos, eles não fazem por nós, eles nos influenciam, nos inspiram constantemente no bem. Então, se o meu espírito protetor, ele observa que eu estou com pensamentos incorretos, que eu estou dando vazão às minhas más tendências, muito ainda ligadas às minhas questões instintivas, da minha origem de espírito criado, perfeito, mas estando imperfeito nas minhas escolhas, na minha trajetória, no meu livre-arbítrio. Então, esse espírito ele vai constantemente, espírito protetor, me inspirar no bem.
Agora, o espírito, vamos dizer assim, um espírito, eu não gosto de usar assim, o termo espírito mal, porque o mal não tem existência própria, né? Ele não tem uma personificação, ele tem assim, o espírito ignorante. Então, se algum espírito ele vai interferir na minha mente para que eu possa tomar más resoluções, aí sim, ele está interferindo no livre-arbítrio e fazendo um processo mente a mente, querendo muitas vezes me desviar do caminho. Mas um espírito como o Cristo é o contrário. E toda a pleiade de espíritos que estão sob a sua coordenação, eles estão constantemente nos inspirando a tomarmos boas decisões. E aí, a segunda pergunta faz o seguinte, questiona o seguinte: ele voltará em pessoa como ficou prometido no Evangelho de João? Nós sabemos que ele participou da construção, ele recebeu espiritualidade, recebeu humanidades externas, porque o próprio Cristo falou que na minha casa, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Então nós temos espíritos que se formaram aqui na Terra, espíritos que foram trazidos, e todos esses espíritos que formam hoje a humanidade terrena são acompanhados por ele. Então, ele, nessa sua trajetória, ele sempre esteve conosco e nunca vai deixar de estar conosco. Por quê? No céu, onde ele se encontra, é uma outra analogia, quando a gente fala céu, a gente está falando muito mais do mundo íntimo. Um espírito puro como ele, pela expansão perispiritual, ele pode estar em um outro mundo mental, de evolução, que pela sua, o que o Vicente uma vez já me ensinou, em física, o volume é inversamente proporcional à massa. Então, um espírito desse, ele se expande muito, porque é um espírito crístico, governador de um planeta Terra. Nós temos espíritos crísticos que são governadores de sistemas solares. Nós temos espíritos crísticos que são governadores de galáxias. Está vendo que tem toda uma hierarquia nessa casa do Pai? Porque somos todos imortais, criados por Deus. Eterno é só Deus. Nós somos todos imortais. E nessa trajetória do Cristo, ele já está há bilhões de anos no caminho do bem. Então, o que acontece? Ele nunca deixou de estar conosco e, pelo seu estado de perfeição, pela sua expansão perispiritual, ele envolve a todos nós, onde quer que ele esteja. Então, não necessariamente o Cristo tem que encarnar novamente. Ele só encarnou conosco uma única vez. No restante das oportunidades, né, que ele se aproximou daqui, né, em algum momento decidindo por transplantar a árvore do Evangelho do velho mundo, né, que por causa das guerras, das questões que nós mesmos provocamos de desalinho com essas leis de Deus, ele já se aproximou e falou assim, definiu como ordem, eu quero transplantar a árvore do meu Evangelho, do mundo velho, que está caindo em total desarmonia, para um outro local. E assim foi feito. Os seus espíritos subordinados planejaram, atuaram na transferência desse Evangelho que veio para o Brasil, né? Nós temos relatos de vários livros da doutrina espírita, né, obras, nos falando que ele nunca deixou de estar conosco. Então, é importante que a gente faça essa observação. Em pessoa não há necessidade, porque o seu, vamos dizer assim, o seu legado, o seu Evangelho, a sua boa nova, os seus ensinos sobre a imortalidade da alma, sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a necessidade de sermos bons, nunca deixou de estar conosco. E o legado está conosco, seja na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, seja no Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer interpretação que nós possamos fazer dos seus ensinos, nunca deixaram de estar conosco. E ainda, no Evangelho de João, aqui citado, capítulo 14, no versículo 1, ele pronunciou, João, se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique convosco eternamente, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber porque não o conhece e não o vê. Mas vós conhecereis, porque esse estará convosco e permanecerá convosco eternamente. Então, ele não voltará fisicamente. Ele já voltou. Não em pessoa, mas a doutrina da qual ele é iniciador, através da doutrina espírita, século XIX, a terceira revelação, o segundo advento de Jesus. Não em pessoa, mas em toda a obra da verdade, já retornou e já está entre nós. E ainda, com relação, quando ele colocou Salvador, se nós considerarmos Jesus Salvador, fica fácil demais para a gente. Porque tira de nós o mérito do esforço. Viu? Se ele chegou e disse a cada um segundo as suas obras, então é a cada um segundo as suas obras. E se ele viesse aqui para salvar, então não precisava ser a cada um segundo as suas obras. Deixa comigo que eu resolvo a questão de vocês. E está resolvido. Quando ele pronunciou que ele é o caminho, ele começou assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso coloca ele no meio. Viu? Quer dizer, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ele está entre o Pai, que é Deus, e nós, a humanidade. Aí, ele está no meio. Estando ele no meio, ele não é salvador. Quer dizer, ele é educador. Ele é libertador. E não salvador. O salvador é um dogma da igreja, justamente para fazer com que nós pudéssemos acreditar que nós iríamos depositar tudo nas mãos dele. Ele esteve aqui 2000 anos atrás e não salvou ninguém. E eu vou perguntar, salvar de quê? Tem alguém correndo risco aí? De quê que está correndo risco? Eu tenho que ser salvado de quê? Do quê? O que me ameaça? O que me ameaça está dentro de mim mesmo. Chama-se orgulho e egoísmo. Se existe algozes que eu tenho na minha vida que assemelha comigo, chama-se orgulho e egoísmo. Então, eu tenho que temer as minhas más tendências. Então, eu não preciso de ninguém me salvar. Eu preciso me libertar dessa completa ignorância da qual eu sou oriundo. Então, isso não faz dele salvador, faz dele educador de almas, libertador das almas. Alguém mandou uma pergunta aqui nesse interim. Jesus foi médium na terra? Já foi até respondido. E já foi reafirmado que sim, que ele foi médium de Deus. Tá bom? Talvez quem formulou a pergunta não havia chegado ainda. Já foi explicado. Se a morte é o retorno para a casa espiritual, por que pessoas boas às vezes sofrem tanto para morrer? O que fizeram para ter que morrer assim? Nós vemos o fenômeno do sofrimento como sendo a pior coisa da terra, como sendo a pior das situações das quais nos macula, é o sofrimento. No livro Consolador de Emmanuel, na pergunta 239, ficou muito bem enfatizado que existe dois tipos de dores. Existe uma dor ilusão, que é a dor física, que é a dor que dói em mim, dói em vocês e dói nos animais. Chama-se contingência do processo existencial no planeta. Então, é contingência do planeta, da vida no planeta. Por isso que todos os seres têm a sensação da dor. Ele chamou de dor ilusória. Porque, no caso nosso, um anestésico, um analgésico, suprime, então, o efeito, que é a dor, e não a causa. Ele falou também da chamada dor realidade, que é a dor espiritual, moral, que é aquela dor que macula realmente o espírito, estando ele no corpo físico ou fora dele. É aquela dor que remonta o túmulo, é aquela dor que vai com a gente após a morte do corpo físico. Então,
passamos a perceber que alguém findando ali no leito de dor, para nós demonstrando um sofrimento enorme, e é comum a gente poder sofrer também com eles, quando é um ente querido. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no item 8 e no item 9, nós vamos aprender com os Espíritos de que, na verdade, o sofrimento, na maioria das vezes, não é indícios de quê? De expiação e de provas. Por quê? Porque o sofrimento, para alguns, pode ser uma opção pelo qual fizeram para acelerar, para ganhar tempo perdido. Portanto, que coloca que nem sempre o sintoma do sofrimento caracteriza uma inferioridade espiritual, mas que o espírito, às vezes, sabendo que perdeu muito tempo, oportunidades existenciais para crescer espiritualmente e não cresceu, ele opta por esse suposto sofrimento no corpo físico, da qual, estando ele redimido e resignado, fica tudo suave para ele. Porque redimir-se é você aceitar que você é objeto e causa, ao mesmo instante, do sofrimento. Porque sofrimento, meus amigos e irmãos da seara espírita, é opção. É opção. Sofremos porque nós gostamos de sofrer. Sofrimento é opção. Por isso que, estando lá no leito de dor, findando um período existencial, pode, para aquele espírito, aquele suposto sofrimento que a família, os entes queridos supõem que seja, para ele não. Porque é uma percepção que, após aquele sofrimento ali, é um grande alívio que ele terá após a morte daquele corpo físico. Porque ele estará realmente acelerando, ganhando tempo para aproveitar as oportunidades que teve e não fez o progresso intelecto moralmente. Então vejamos nós que nem sempre fulano está pagando. Essa ideia de pagar não é doutrinária. A doutrina, hora nenhuma, ela menciona pagar, ter que pagar. Isso não é doutrinário, isso é vulgar. A doutrina espírita é uma doutrina que nos remonta à ideia que nós não estamos aqui pagando, nós estamos aqui nos reeducando. E a reencarnação é uma proposta reeducadora. Se nós não fizemos da última existência, nos é permitido uma nova existência pela reencarnação, para nós prosseguirmos do ponto na onde nós estacionamos, na onde nós paramos. Então não é punitiva, não é pagar, é dar a nós a oportunidade de prosseguirmos do ponto em que nós realmente paramos de crescer espiritualmente. Então a doutrina espírita, ela fala sempre dessa proposta, não de punição. Essa ideia de punição são 8 conceitos não espíritas. Mara, mais pergunta para a gente aí? Minha mãe desencarnou há 5 anos. Já sonhei várias vezes com ela e meus irmãos não sonham com ela. Tem uma explicação? Gente, primeiramente, nós estamos no conjunto familiar com aqueles, muitas vezes, que nos complicamos. Em priscas eras, são aqueles amigos ou desafetos que estão conosco buscando refazer essa relação. Viver em família é fácil. Conviver, relacionar, não é fácil. Temos os nossos afetos, desafetos, e estarmos juntos é uma oportunidade de refazimento. Temos aqueles que nos simpatizamos, que, querendo ou não, a energia
nos aproxima. E outros que às vezes nós temos dificuldade dessa empatia. E neste caso aqui, é natural que isto aconteça e não com outro. Muito possivelmente com essa empatia entre as duas pessoas. A condição deste estar mais aberto na afetividade, né? Porque o amor aproxima. Nós estamos em família, principalmente para aprendermos a amar. É o maior sentimento que precisamos exercitar, inclusive conosco mesmo. Nesta terra, como bem nos trouxe Vicente, nada acontece por um acaso, não é passivo, é muito fácil, Deus vai resolver, Jesus vai resolver. Não, Ele vai nos oportunizar trabalhar. Então, a questão da resignação, da submissão, que não é submeter, mas entender que eu tenho uma ordem no universo, de forma geral. Obrigado, Vicente. Já está me chamando a atenção aqui, já estou terminando. Para continuarmos a nossa caminhada. E nossa família é assim, estamos juntos para o amor. E às vezes acontece que o amor entre aqueles dois, pai, mãe, com o filho, um ou outro, faz com que essa energia se abra e os sonhos, né, essa proximidade acontece. Pode acontecer, sim. E eu não ter, o meu irmão vai ter, por N situações. Mas acima de tudo, isso não é problema nenhum. Os nossos afetos e desafetos continuarão do outro lado para a gente continuar se reeducando. A caminhada continua. O processo é o mesmo. A gente só tira a roupa do perispírito, do espírito, que é essa vestimenta carnal aqui. O resto é com a gente e com Jesus e com Deus. Bom, nosso tempo está esgotado. Infelizmente, o Fabiano não vai poder responder a pergunta que está para ele aqui. Na oportunidade, nós estamos aqui para responder as perguntas que não foram realmente respondidas esta noite. Queremos agradecer a presença carinhosa de todos vocês aqui, nessa casa, nesse presente momento. Agradecemos também aos nossos internautas que, na oportunidade, estarão nos ouvindo, nos assistindo. E que todos tenham uma boa noite, com muita paz, com muita alegria. Obrigado.